Tem gente achando que está atrasado na vida. Mas e se eu te dissesse que esse atraso é exatamente o posicionamento estratégico de Deus? E mais, que aquilo que você chama de estagnação pode, na verdade, ser o processo divino mais importante da sua história? Esquece essa ideia de que se fosse para dar certo já teria dado. Isso é lógica humana, e Deus não trabalha com essa lógica. Enquanto você se culpa por não ter alcançado certos marcos, o céu está celebrando o seu silêncio, o seu coração quebrantado, sua fidelidade longe dos holofotes. Porque o tempo de Deus não se mede por calendário, se revela por discernimento. O que parece uma pausa é só o céu alinhando os bastidores. Você não está onde queria, mas pode estar exatamente onde Deus precisa. E se você prestar atenção nos próximos minutos, vai enxergar sinais escondidos no meio do caos. Vai entender por que aquela porta fechou, por que aquele relacionamento não deu certo, por que a resposta ainda não veio. Esse vídeo não é só uma reflexão, é um mapa espiritual para te mostrar por que você ainda não chegou onde queria. E por que isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Só te peço uma coisa, fica até o fim. Porque no meio desse conteúdo tem uma chave que pode destravar a tua paz. Antes de começarmos nosso tempo de hoje, quero te convidar a se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós continuarmos esse trabalho voluntário. E também faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que podem estar perdidas, sem uma direção de Deus. Posso contar com você? Deus te abençoe. Agora, vamos à palavra. Tem gente que acha que Deus está demorando, quando, na verdade, Ele está cronometrando tudo com uma precisão que a gente nem imagina. A pressa humana é barulhenta, imediatista, impulsiva. Já o tempo de Deus é como o ritmo das marés, silencioso, firme, inevitável. Quando Ele não responde rápido, não é indiferença, é estratégia. É como uma mãe que não entrega uma faca a uma criança, mesmo que ela chore querendo. Enquanto a gente corre tentando forçar resultados, Deus está nos moldando na espera. Ele não trabalha no nosso relógio, mas no nosso caráter. Às vezes, a maior resposta de oração não é o sim que esperamos, mas o silêncio que nos amadurece. O silêncio de Deus tem uma voz própria, e quem aprende a escutar cresce. E cresce forte. Um exemplo: José, vendido pelos irmãos, esperou anos até que o sonho se cumprisse. Mas quando chegou, ele estava pronto. Muita gente confunde movimentação com direção. Mas caminhar fora do tempo de Deus é como correr na esteira. Você se cansa, mas não sai do lugar. A Bíblia nos mostra que até Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério público. E ele é o Filho de Deus. Imagine nós. Então, se você está numa fase em que tudo parece parado, talvez não esteja parado. Esteja sendo alinhado. Quem está sendo trabalhado por Deus precisa entender que o tempo dele não atrasa. Ele apenas capricha. Sabe aquele projeto que você queria lançar ontem? Aquele relacionamento que ainda não chegou? Aquela porta que parecia certa, mas fechou? Não se desespere. O atraso pode ser o cuidado dele em te preservar. Às vezes, o que você chama de demora é Deus te protegendo daquilo que você ainda não tem estrutura para sustentar. E quando você começa a perceber esse padrão, essa precisão divina, algo muda. Você troca ansiedade por confiança, cobrança por oração, desespero por discernimento. E aos poucos percebe que o que parecia inércia era lapidação. Mas essa percepção só vem quando você começa a entender que o progresso real nem sempre é visível. E aí entra o próximo princípio. Tem coisa que Deus não revela antes da hora, porque se revelasse, a gente tentaria cortar caminho. Mas o reino não se constrói com atalhos. O processo é a fundação. E sem fundação firme, qualquer bênção vira peso.
Assim como uma casa precisa de alicerce antes de receber o telhado, sua vida precisa de estrutura espiritual antes de suportar as promessas que você tanto deseja. No processo, Deus age no invisível. Ele planta onde ninguém vê, cultiva onde ninguém imagina. Parece que nada está acontecendo, mas é ali que a fé é forjada. É como o bambu chinês, passa anos crescendo para baixo, antes de aparecer para cima. Oração, leitura da Bíblia, perdão diário, pequenas decisões feitas com discernimento. Tudo isso é raiz, e raiz profunda sustenta a árvore frutífera. O problema é que vivemos numa geração que valoriza o palco, não o bastidor. Mas Deus olha diferente. Ele se alegra com aquele que continua fiel, mesmo quando ninguém aplaude. O processo molda o coração, treina a escuta, ensina a depender do Espírito Santo. E muitas vezes é só quando tudo parece estagnado que o céu está mais ativo em nossa transformação. Quer aplicar isso na prática? Comece a registrar seus processos. Escreva um diário espiritual, anote o que Deus está ensinando, mesmo quando nada de grande parece estar acontecendo. Medite em Salmos 1, que fala sobre a árvore plantada junto às águas. Ela dá fruto no tempo certo, não antes, não depois. Se o fruto ainda não chegou, talvez seja porque suas raízes ainda estão sendo fortalecidas. E sabe o que é mais incrível? Quando a fundação está sólida, nenhuma tempestade te derruba. O que os outros chamam de sorte é, na verdade, o resultado de um processo bem vivido. Mas a fé que sustenta esse processo não é feita de certeza absoluta, e sim de perseverança. E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto. Fé não é ter todas as respostas, é continuar andando mesmo sem entender o caminho inteiro. Se você só confia quando enxerga, isso não é fé, é lógica. E Deus trabalha com fé, não com lógica humana. A fé verdadeira é silenciosa, às vezes cansada, mas sempre firme. É dizer: Deus, eu não vejo nada, mas confio que o Senhor está fazendo tudo. Tem dias em que você ora e não sente nada. Lê a Bíblia e parece que nada salta aos olhos. Mas é aí que sua fé cresce. Fé não é sobre sentir, é sobre decidir. Decidir orar mesmo sem vontade, decidir perdoar mesmo quando a alma grita, decidir permanecer mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Hebreus 11 fala de heróis da fé, gente que creu sem ver, e ainda assim foram aprovados por Deus. Um exemplo prático. Imagine alguém que está tentando restaurar um casamento. Ela não vê mudanças, mas escolhe amar, respeitar, orar todos os dias. Isso é fé. Ou alguém que sente que sua carreira está estagnada, mas decide seguir aprendendo, buscando conselhos, confiando na vontade de Deus. Essa constância silenciosa é fé em movimento. A fé não é um salto no escuro, mas um passo firme, mesmo em meio à neblina. É confiar que mesmo que você não veja o plano, quem escreveu sabe exatamente o que está fazendo. O Espírito Santo não exige perfeição, mas sim disposição. Você não precisa ter uma fé gigante, só precisa usá-la todos os dias, como uma semente que insiste em crescer. E quando essa fé cotidiana é cultivada, algo poderoso acontece. Você começa a andar não por vista, mas por convicção. E mesmo sem entender o porquê das esperas, começa a perceber que há sabedoria em cada silêncio. E se a resposta ainda não chegou, talvez seja porque ela está te protegendo. Mas isso é algo que vamos explorar melhor agora. Muita gente confunde o silêncio de Deus com esquecimento, mas na verdade Ele está nos guardando. O atraso, na maioria das vezes, é uma cerca de proteção invisível. Se Ele trouxesse certas bênçãos no tempo que pedimos, elas poderiam nos ferir mais do que nos abençoar. Às vezes, o não agora de Deus é o ainda não está pronto da nossa alma. Sabe aquele emprego dos sonhos que não veio?
Pode ser que lá dentro houvesse um ambiente que destruiria sua fé, ou aquele relacionamento que parecia perfeito, mas de repente acabou, talvez fosse uma distração que desviaria você do seu propósito. O discernimento começa quando entendemos que portas fechadas também são formas de cuidado. E a oração mais madura é aquela que diz: Deus, se não for da tua vontade, fecha mesmo. Quantas vezes a gente se frustra por orações não atendidas? Mas o tempo de Deus considera não só o que pedimos, mas o que ainda não somos capazes de sustentar. Ele olha o quadro completo. Isaías 55:9 nos lembra que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. O que é aparente atraso pode ser estratégia divina para te manter vivo, inteiro e com o coração no lugar certo. Quer saber como aplicar isso no dia a dia? Toda vez que algo atrasar, troque a pergunta por que isso não aconteceu por do que Deus está me protegendo. Isso muda tudo. E ao invés de desanimar, use o tempo para se fortalecer. Estude provérbios, ore por sabedoria, fortaleça suas emoções. Assim, quando a resposta chegar, você vai estar pronto para ela, inteiro e não pela metade. E enquanto você espera, algo começa a se transformar dentro. A ansiedade dá lugar à paz e a frustração começa a se dissolver em confiança. É quando a gente entende que o tempo de Deus é sempre perfeito, até quando parece cruel. E nessa espera, muitas vezes silenciosa, Ele começa a curar não só a situação, mas o nosso coração. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar agora. Tem curas que não vêm por fórmulas, mas pela simples e profunda presença de Deus. Às vezes, a gente quer o milagre no corpo, mas Deus começa pelo coração. Ele nos encontra nos bastidores da vida, naquele quarto escuro, naquela oração cansada, naquele momento em que ninguém vê. E é nesse lugar que a verdadeira transformação começa, no silêncio da entrega. Cura não é sempre um rompante sobrenatural. Muitas vezes é o processo diário de trocar ansiedade por oração, culpa por perdão, pressa por confiança. A presença de Deus não anula a dor de forma mágica, mas transforma o peso dela em maturidade. Já percebeu como, depois de um tempo com Ele, a dor até continua, mas já não te domina mais? Isso é cura espiritual acontecendo. Exemplo prático. Alguém que perdeu tudo financeiramente, não vê saída, só caos. Mas no meio desse deserto, começa a orar todos os dias, mesmo sem emoção. Passa a jejuar, a buscar a palavra de Deus, a chorar na presença do Espírito Santo. Aos poucos, a paz vem. Não porque a conta bancária encheu, mas porque o coração foi curado do medo e da culpa. A Bíblia mostra isso em muitos momentos. Davi, no Salmo 34:18, diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não diz que Deus conserta tudo na hora, mas que está perto. E é essa proximidade que cura. Se você busca cura, comece buscando a presença. Coloque louvores enquanto arruma a casa, leia um salmo antes de dormir, ore com sinceridade. Isso muda tudo. E à medida que essa presença vai curando, uma nova realidade vai nascendo. O desejo de alinhar sua vida com o ritmo de Deus. Você começa a entender que o controle não está mais nas suas mãos. E pela primeira vez, isso não assusta. Isso liberta. E é aí que entra o próximo passo da jornada. A maioria das pessoas quer paz, mas ainda tenta manter o controle de tudo. E é por isso que vivem cansadas. O verdadeiro descanso vem quando você entende que não está no comando. E tudo bem. Entregar-se ao tempo de Deus é uma das decisões mais difíceis e mais libertadoras. É como soltar o volante e deixar que o GPS do céu conduza, mesmo quando a rota parece estranha. Muita gente vive obcecada por desempenho. Querem fazer, alcançar, provar.
Mas Deus não está olhando para sua performance. Ele está interessado no seu coração. Quando a gente se alinha com o tempo de Deus, muda o foco de resultado para a presença, de correria para a comunhão, de ansiedade para a oração. Oração não é uma lista de pedidos, é um realinhamento diário da alma com o céu. Quer um exercício simples, mas transformador? Comece o dia com a seguinte pergunta: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça hoje? E esteja disposto a ouvir. Às vezes, Ele vai te levar a fazer menos, não mais. A abrir mão de uma agenda cheia para sentar com alguém e ouvir. A perdoar alguém em vez de vencer uma discussão. Esse é o ritmo de Deus, calmo, preciso e cheio de propósito. Jesus é o maior exemplo de entrega e alinhamento. Ele só fazia o que via o Pai fazer. Isso não significa passividade, significa obediência. Se ele, sendo Deus, esperava a direção do Pai, quanto mais nós. Filipenses 4, 6, 7 mostra que a paz de Deus guarda o nosso coração quando apresentamos tudo em oração. Isso é alinhamento em ação. Abrir mão da ansiedade para confiar no tempo certo. E conforme você aprende a caminhar nesse novo ritmo, algo começa a mudar também na sua visão de sucesso. O que antes parecia importante, agora perde o brilho. Você começa a redefinir o que realmente vale a pena. E essa redefinição, ela nos leva a enxergar o sucesso por uma lente completamente diferente. A maioria das pessoas define sucesso com base em números, curtidas, status e conquistas visíveis. Mas no reino de Deus, sucesso tem outra cara. É a fidelidade silenciosa de quem ora todos os dias sem plateia. É o perdão liberado mesmo sem desculpas. É continuar fazendo o bem, mesmo quando ninguém reconhece. O céu não mede vitória com régua humana, mede com obediência. Talvez você esteja se sentindo atrasado porque ainda não alcançou o que outros já alcançaram. Mas será que eles estão no mesmo propósito que você? Será que aquilo que parece avanço não é na verdade distração? O sucesso real não é sobre a velocidade com que você chega, mas sobre a integridade com que você caminha. A vontade de Deus é o seu destino e o discernimento é o seu GPS. Quer reimaginar o sucesso na prática? Faça uma lista das pequenas coisas que você tem feito em obediência a Deus, mesmo sem reconhecimento. Isso inclui orar pelos filhos, servir na igreja, perdoar alguém difícil, manter-se honesto nos negócios. Repare como essas coisas no céu são mais celebradas do que qualquer aplauso humano. Lucas 16:10 nos lembra que quem é fiel no pouco também será no muito. Essa redefinição liberta, tira o peso da comparação. Faz você perceber que Jesus nunca correu, nunca se promoveu, nunca se apressou. E ainda assim, cumpriu perfeitamente seu propósito. Ele era o sucesso em carne e osso, mesmo sem palácio, sem exército, sem curtidas. O Espírito Santo nos conduz para esse mesmo lugar, onde ser é mais importante do que parecer. E à medida que essa nova visão vai tomando forma, você começa a perceber o valor dos bastidores. O tempo de invisibilidade, que antes parecia castigo, agora se revela como o solo onde Deus planta as sementes mais profundas. E é exatamente sobre esse território secreto que precisamos falar agora. Tem fases da vida em que parece que ninguém te enxerga. Nada acontece, nenhuma porta se abre, nenhum aplauso chega. Mas é justamente ali que Deus faz sua obra mais profunda. A invisibilidade, quando vista pelo olhar do céu, é tratamento VIP. É nesse lugar escondido que o Espírito Santo reconstrói, cura e fortalece você para aquilo que ainda virá. Pensa no casulo da borboleta. É escuro, apertado e silencioso. Mas é ali que acontece a metamorfose. Se alguém tentar apressar o processo e abrir o casulo antes da hora, a borboleta nunca voará. Deus faz o mesmo conosco. Quando Ele te esconde, não é rejeição,
é proteção e preparo. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Moisés no deserto, Elias na caverna, Davi cuidando de ovelhas. Quer viver bem essa fase? Mude o foco. Em vez de perguntar por que ninguém me vê, pergunte o que Deus quer me ensinar aqui. Use o tempo para aprofundar suas raízes espirituais. Leia os evangelhos com calma, jejuando com propósito. Cultive um ambiente de oração em casa. É como um atleta treinando longe dos holofotes. Quando o chamado chegar, ele estará pronto. A cura profunda que acontece na invisibilidade é a que sustenta o chamado público. Deus não quer apenas te usar, Ele quer te manter de pé. E para isso, Ele cura feridas antigas, desmonta ídolos, destrói vaidades. Salmo 91 fala do esconderijo do Altíssimo, não como prisão, mas como refúgio. É lá que a identidade é restaurada e o coração volta a pulsar com pureza. E quando você entende isso, o tempo escondido já não dói como antes, porque você começa a ver sentido até no silêncio. E ao sair dessa fase, você não sai ferido, sai curado, forte e cheio de compaixão. E isso impacta não só sua jornada, mas a vida de quem caminha ao seu lado todos os dias. A maioria das pessoas ora para influenciar multidões, mas ignora o poder de impactar a própria casa. A verdade é que a primeira missão que Deus nos dá é o lar. Antes de pregar no púlpito, é na cozinha que se prova o fruto do Espírito. Antes de falar ao mundo, é no quarto com os filhos, no cuidado com os pais, no diálogo com o cônjuge, que o céu observa a fidelidade verdadeira. A influência mais poderosa não vem do microfone, mas do exemplo. E Deus honra quem planta sementes de fé dentro de casa. Uma mãe que intercede em silêncio, um pai que decide perdoar e mudar o rumo da história da família, um jovem que ora por seus irmãos. Isso move os céus. Em Atos 16:31, Paulo declarou: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa." Promessa viva. Quer começar a transformar sua casa hoje? Troque reclamações por oração. Ao invés de cobrar mudanças, seja a mudança. Escolha falar com amor, mesmo quando o outro parece fechado. Faça pequenas ações com grandes intenções. Deixe um versículo colado na geladeira. Compartilhe um louvor edificante. Ore por sua família antes de dormir, mesmo que seja em silêncio. E o mais bonito é que Deus age por meio dessas sementes. Às vezes, a pessoa mais difícil da casa é justamente quem Deus mais quer alcançar, através de você. Não se trata de ser perfeito, mas de ser constante. O Espírito Santo trabalha com paciência. E quando você ama com discernimento, mesmo sem resultados imediatos, o céu se move por trás dos bastidores. E é nesse terreno doméstico, aparentemente comum, que grandes milagres começam. Deus não despreza os começos humildes. E quando você decide caminhar com Ele, até mesmo nas rotinas simples, começa a perceber que o extraordinário está mais perto do que imagina. Inclusive, às vezes, está no agora. A gente ama planejar, faz listas, metas, calendários, mas vive se esquecendo de estar presente. E o que é mais curioso, Deus não habita nos nossos e se, mas no nosso agora. A ansiedade muitas vezes nasce de um excesso de futuro na mente e uma ausência de presença no coração. O tempo de Deus se revela nos detalhes do hoje, não nas projeções do amanhã. Sabe aquela xícara de café que você toma correndo sem perceber? Ou aquele pôr do sol que você deixou passar porque estava olhando notificações? É ali que Deus queria falar com você. O Espírito Santo é mestre em se manifestar no cotidiano. Lucas 10 nos mostra isso. Enquanto Marta se perdia no planejamento, Maria escolheu a presença. E Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Quer experimentar essa presença de forma prática? Comece o dia com silêncio. Isso mesmo. Antes do celular, do café ou da lista de tarefas, sente-se e diga: Senhor,
estou aqui. Depois, escolha agradecer conscientemente por 3 coisas simples: a respiração, o teto, o alimento. Isso muda o ambiente espiritual e muda você por dentro. A gratidão te ancora no presente. A Bíblia diz em Mateus 6,34 que cada dia traz o seu próprio mal. Ou seja, viver projetando medos no futuro é como pagar juros de uma dívida que você nem sabe se vai fazer. Deus quer te dar paz, mas ela só é acessível no hoje. Ele não te fortalece para um amanhã imaginário, ele te fortalece para o agora. O agora é o lugar da fé, da oração, da escuta e da ação obediente. E quando você aprende a viver no presente com Deus, percebe que nada mais precisa ser acelerado, porque o tempo dele está acontecendo exatamente agora, nesse momento. E talvez você já esteja exatamente onde ele queria que você estivesse. Agora me diz, depois de tudo isso, ainda vai insistir em correr onde Deus mandou esperar? Ou vai começar a enxergar o valor oculto do processo? A vida muda quando a gente para de lutar contra o tempo de Deus e começa a caminhar com Ele. Mas para isso, é preciso mais do que ouvir. É preciso decidir. O que você vai fazer com esse conhecimento hoje? Talvez o que está te travando não seja o tempo, mas a visão. E se for exatamente agora que o céu está esperando o seu passo de obediência? Vai continuar reclamando ou vai alinhar sua fé à vontade de Deus? A pergunta é direta. O que o Espírito Santo te mostrou hoje que você precisa mudar imediatamente? Agora, para selar esse tempo, quero te pedir algo muito importante. Se inscreva aqui no canal a sua inscrição. É muito importante para nós e principalmente para Deus, pois essa sua atitude faz com que esse vídeo alcance vidas, muito além do que podemos imaginar. Projetos como este canal precisam do seu cuidado, do seu apoio. Você estará ajudando na missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que é pequeno, não pense que é insignificante. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte daqueles que mantêm esta tocha levantada para outros viajantes cansados encontrarem o caminho. Mas se ainda não é, reflita. Por que deixar para depois aquilo que pode abençoar vidas agora? E mais, compartilhe este vídeo. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com mão firme e coração amoroso pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam em nome de Jesus. Amém.